E aí, meus amigos, boa noite! Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia e nós estamos em mais um encontro com a EJA Sexta Etapa. Já está aqui, ó, professor Técio Câmara. Toda quarta-feira nós temos o primeiro momento de aula com a EJA Sexta Etapa, tá bom? Quero mandar um abraço a todos os polos que já estão conectados conosco. Betânia 6, Colônia do Gurgueia 1, Hugo Napoleão 1 e 4, Gerumênia, Milton Brandão, Oeiras, a nossa primeira capital, Queimada Nova 5. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Qualquer dúvida que tiverem, qualquer momento que vocês queiram perguntar, fiquem absolutamente à vontade. A aula é para vocês. A aula é para que vocês participem, a aula é para que vocês aprendam e, portanto, eu acho extremamente necessário, de verdade, que vocês participem, tá bom? Tranquilo? Um abraço aí a todos, sejam bem-vindos. Entrou mais um polo, acho que foi o Napoleão 1, né? No Colônia do Gurgueia, foi isso? Muito bem, galera. E a nossa aula de hoje nós temos um fato histórico, a galera da história aí deve lembrar para vocês depois, não sei, volta aqui para mim. 24 de agosto de 1954, acontecia a morte do presidente do Brasil, Getúlio Dornelles Vargas. Vocês lembram que Getúlio Vargas, ele deu um tiro no peito. A sede do governo brasileiro era no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, e em seu quarto ele deu um tiro no peito. Segundo os historiadores, 1954 adiou o golpe militar por mais de 10 anos, né? Você viu que o golpe militar aconteceu em 1964. Então, a morte de Getúlio Vargas se deu em 1954. Conhecido aí como o pai dos pobres por muitos, por conta de muitas medidas sociais, a instituição do salário mínimo e tantas outras medidas que levaram renda para a população brasileira na época, né? O Getúlio Vargas é da cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Beleza? Depois os professores de história vão falar. É porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de... E aí eu hoje estava lendo, dentre muitas informações que nos passam durante o dia, e aí veio essa informação e isso me lembrou. De fato, hoje comemora-se o aniversário de morte de Getúlio Vargas. Bom, mas o nosso assunto hoje aqui na EJA Sexta Etapa é poluição. Poluição de vários tipos, né? Porque quando a gente fala de poluição, normalmente a gente só lembra de poluição atmosférica. Mas existem outras formas de poluição também. A poluição sonora, a poluição visual, né? Também são formas de poluição. E também tratando sobre contaminação. E por falar em poluição, e por falar em um ambiente com inúmeras características, um tanto quanto problemáticas, nós temos aí, galera, ó. Você está vendo aí do lado direito da sua tela, né? E um ambiente assim não tão muito bonito, né? Já esse ambiente do seu lado esquerdo é lindo demais. Rapaz, um negócio desse aí, eu digo a você, é para o cidadão ficar alegre demais com um ambiente desse. É um ambiente bucólico, é um ambiente bonito, é um ambiente arejado, é um ambiente sombreado, é um ambiente cheio de grama, né? Agradável. Eu diria mais que isso, agradabilíssimo. Então, isso que eu estou colocando aqui para vocês
do lado direito de quem está de frente para a tela, né, é, na verdade, um indicativo de poluição em decorrência da mudança climática. Mudança climática. E aí ele pergunta, o que é mudança climática, né? O que é mudança climática? Uma pergunta interessante. O que tem a ver mudança climática, professor, com poluição visual, sonora? Vamos já falar sobre elas também. Mas eu vou começar falando sobre poluição atmosférica. E quando a gente fala de poluição atmosférica, tem um momento que é super importante, que é a mudança climática, porque a poluição atmosférica, ela tem como consequência a mudança climática. Não tem como. Ela tem como consequência a mudança climática. Isso é fato, tá? Então, a mudança climática é tudo que se refere a mudanças nas características do clima, incluindo temperatura, incluindo umidade, incluindo precipitação, tá? Incluindo vento, eventos climáticos severos durante longos períodos. Aliás, pessoal, as mudanças climáticas que caracterizam, né, o nosso ambiente, elas estão acontecendo com mais frequência, né? Com mais frequência. E com mais, eu diria, severidade também, né? Então, se você parar um pouco aí para avaliar, você vai ver que os eventos extremos relacionados ao clima são eventos que estão acontecendo com mais frequência no nosso meio, né? Estão acontecendo com mais frequência. Então, isso faz com que a gente tenha problemas mais graves, né? Problemas graves, na verdade. Então, antigamente, as mudanças climáticas, elas ocorriam devido às alterações naturais, né? Por exemplo, que aconteciam de um modo geral no planeta, né? No planeta de um modo geral. Variações da órbita da Terra, pequenas variações. Quantidade de incidência dos raios solares, tudo isso são fatores que eram levados em consideração e que concorriam para que houvesse alteração do clima, né? Mas hoje não. Hoje essas alterações, elas estão acontecendo de uma maneira mais drástica, né? Estão acontecendo de uma maneira mais frequente e com eventos extremos, como eu acabei de falar para vocês. Isso é preocupante. Gente, isso é muito preocupante. Inclusive, nós discutimos aqui e vamos tratar agora em sexta-feira, na nossa aula de Ciências da Natureza, nós vamos tratar de um tema chamado COP26, que é a Conferência das Nações Unidas para a questão da mudança climática, né? E essa última agora aconteceu em Glasgow. E nós vamos falar sobre isso lá na sexta-feira, não se preocupe. Mas eu quero só adiantar para vocês aqui que essas conferências, elas não acontecem por acaso. Não é do nada que elas acontecem. Elas têm um objetivo. O objetivo é amarrar acordos que consigam fazer com que se chegue a um denominador comum com relação à diminuição do clima, da temperatura global. Então, isso é o que a gente chama de acordos climáticos. E os países desenvolvidos, aqueles que acabam contribuindo substancialmente com um número grande de poluentes, a exemplo, né, aí dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Rússia, eles acabam, de certa forma, concorrendo para que o aumento da temperatura global por causa da emissão de gases de efeito estufa aconteça de maneira absurda. Beleza? Vamos lá? Deixa eu passar aqui, galerinha. Tá aí. E aí, falando em efeito estufa, tá aí já, né? Fenômeno natural, que eu já expliquei para vocês
um monte de vezes, é um fenômeno natural absolutamente necessário, né? É um fenômeno absolutamente necessário que precisa sim acontecer, tá? Esse evento precisa, esse efeito estufa precisa ocorrer. Do contrário, a temperatura global, a temperatura do planeta, ela seria uma temperatura negativa, se não houvesse o efeito estufa, ela seria uma temperatura aí por volta de 18 graus negativos. Quer dizer, uma temperatura de 18 graus negativos em todo o planeta, porque tem lugares no planeta que atingem temperaturas negativas bem inferiores a isso, mas quando a gente fala de planeta de um modo geral, se nós tivéssemos uma temperatura aqui no planeta Terra de menos 18 graus, com certeza absoluta, isso inviabilizaria a presença de vida na Terra, tá? Então, o efeito estufa é, sem dúvida nenhuma, um processo extremamente importante, tá? Extremamente importante. Porém, mesmo sendo um evento extremamente importante, ele, do jeito que ele é naturalmente, é uma coisa. Agora, o efeito estufa, agravado pela liberação de gases, né? Como o CO2, o óxido nitroso, o N2O, o metano, o CH4 e por aí vai, aí, meu amigo, nós estamos falando de algo realmente perigoso. Porque a nossa temperatura aumenta e o aumento da temperatura do planeta provoca uma série de consequências danosas, desastrosas. Uma série de consequências desastrosas. Por exemplo, você tem derretimento dos gelos, das calotas polares. Com o derretimento das calotas, você tem o aumento do nível dos oceanos. E o aumento do nível dos oceanos provoca perda absolutamente natural de colheitas, de espécies, extinção de espécies e por aí vai. Então, quais seriam as mudanças climáticas e os impactos? Bom, nos ecossistemas afetaria a biodiversidade, afetaria o sequestro de carbono, feito pelas florestas do Brasil, é sem dúvida um grande responsável por esse fator, né? E aí afetaria esse sequestro, tá? Nos sistemas humanos, afetam a agricultura, disponibilidade de água potável, isso aí é também terrível. Nos sistemas urbanos afetaria transportes, edifícios, estilo de vida. Rapaz, de vez em quando eu vejo no Instagram, né? De vez em quando eu vejo, Dornelis, volta aqui para mim. Porque agora para eu poder procurar aqui ia ser um pouco difícil. Mas de vez em quando eu vejo aqui no Instagram, no Reels, o cara mostrando mostrando um vídeo do impacto da água, né? Em prédios à beira-mar. Meu irmão, o mar revolto, ressaca, batendo fortemente contra esse edifício. Eu fico imaginando o cidadão morando num negócio daquele. Eu sou apaixonado por mar. Agora há pouco eu estava falando sobre o mar ali. Agora há pouco. Mas assim, uma situação dessa aí, você fica tenebroso, hein, meu amigo? É tenebroso. Você fica receoso em morar tão próximo. Também lá é dentro do mar, né, gente? Vamos combinar que o negócio lá é porque é para mostrar para vocês que é mais complicado. Mas tem hora que o cara fica assim pensando, meu pai amado, um negócio desse é assim meio estranho. A gente fica preocupado, né? São eventos climáticos bem extremos, né? Mas que podem, sem dúvida, acontecer, tá bom? As mudanças climáticas têm impacto sobre... Vamos lá. Gente,
sobre tudo aquilo que eu falei, mas para a gente poder diminuir esses impactos, ou ao menos atenuá-los, deixar que esses impactos sejam o menor possível, né? Então você tem que falar aí de quê? Diminuição, sem dúvida nenhuma, de gases de efeito estufa, metano, óxido nitroso, CO2, que é o principal, que são gases que vão, sem dúvida, provocar o agravamento do efeito estufa. E isso não é bom, né? E isso não é bom. Por isso a gente tem que tentar diminuir essa situação. Como? Diminuindo o desmatamento. Não, professor, mas aí está tendo um problema. Diminuir o desmatamento não é para evitar a eliminação de gases de efeito estufa. O senhor está falando de diminuir o desmatamento, o que uma coisa tem a ver com outra? Tudo. É que quando você diminui o desmatamento, você também diminui quando você diminui o desmatamento, né? Você também você acaba aumentando o número de árvores que vão ficar ali e vão absorver, sequestrar carbono, diminuindo esses efeitos. Então aí é um ponto importante, extremamente importante. Investir em reflorestamento, conservar áreas naturais, usar energias renováveis, utilizar biocombustível, reduzir o consumo de energia, reduzir, reutilizar e reciclar, são palavras de ordem, para que se evite isso aqui, ó. Gente, olha isso. Olha isso. Olha isso aqui, galera. Olha que coisa linda isso aqui. Olha que coisa linda isso aqui. Olha que prédio bonito, que apartamentos maravilhosos. Mas olha também, né? O que tem aqui, gente, ó. Isso aqui é o que isso aqui? Sujeira. Você acha que essa sujeira apareceu aí do nada? Evidentemente que não. Ser humano que levou, né? Aqui é iogurte, copo descartável. Aqui parece forma de gelo, de fazer gelo, sei lá o que é isso. Olha o tamanho desse desmatamento aqui, de área desmatada. Professor, por que eles fazem o desmatamento? Por dois fatores principais. Pelo menos dois fatores principais. O primeiro, para que se possa retirar a madeira. É o mais comum de todos. Principalmente madeira que tem valor comercial grande. Segunda razão, segundo motivo, é você ter aí, por exemplo, criar áreas de pasto para gado, né, pecuária. Então, de uma forma ou de outra, é fato que isso é um problema muito grave. Alguns problemas ambientais, nós temos aqui os dois lados, poluição do ar, efeito estufa, que eu tinha falado para vocês. Poluição do ar com a emissão maior de gases leva ao efeito estufa, né? Então, aí são problemas que a gente tem que ter em mente. Mas, como eu falei para vocês, o assunto da nossa aula de hoje não é apenas poluição atmosférica. Isso que você está vendo aqui atrás de mim, volta para mim aqui, ô Rafael, por favor. Isso aqui que você está vendo atrás de mim, né, é a poluição sonora. E, meu irmão, vamos combinar. Quando chega próximo do fim de semana, tem uns cabinhos que gostam de fazer barulho, viu? Gostam de fazer zoada. Ó, por cima a música zona, não é? Tem gente que gosta de fazer zoada. E aí, às vezes, principalmente quem mora em condomínios, seja de apartamento, ou seja de casa, não importa. O fato é, quem mora em apartamentos, a gente sabe que, em condomínios, desculpa, a gente sabe que você vive ali na coletividade. E tem consequências, quer dizer, você não pode chegar e promover barulho, promover poluição sonora do nada não, gente, tá? Pensa nisso. Então vamos para cá falar um pouco sobre poluição sonora. O que é mesmo, hein, poluição sonora? Poluição sonora é o excesso de ruídos. Professor, mas isso é besteira, é comemorando a vida, sabe? Comemorando saúde, comemorando uma conquista, sabe? Uma vitória. É isso. Gente, eu sou o primeiro a dizer,
cada conquista na vida de vocês, na nossa vida, precisa ser e merece ser comemorada. Ah, não, isso é uma besteira, uma coisinha pequena. Não, 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 não. Você merece. Essa conquista precisa ser comemorada. Seja uma aprovação no Enem, em outro vestibular, seja passar de ano, seja comprar alguma coisa que é importante para você, não interessa. Cada conquista na sua vida precisa ser comemorada, tá? Mas gente com poluição sonora, com excesso de ruído, que afeta a saúde física e mental, e afeta mesmo, hein? E afeta mesmo. Pra você ter uma ideia, gente, só para vocês terem uma ideia, aqueles fonezinhos de ouvido, a cor mais linda do mundo, bonitinho, com qualidade, aquilo utilizado diariamente tem consequências a médio prazo. Um adolescente aí de 15 anos, com 30, 35 anos, já está tendo perda auditiva, ora, até menos do que isso, dependendo do nível de decibéis que ele está utilizando, tá? A poluição sonora é considerada crime ambiental, podendo resultar em multa e reclusão de 1 a 4 anos. Olha aí, hein? Olha aí o problema. A poluição sonora e a visual são tipos de poluição que muitas vezes passam desapercebidas por fazerem parte do dia a dia dos moradores de grandes cidades. Vocês já pararam para pensar a quantidade de gente que coloca cadron na moto e outros que não compram o cadron verdadeiro, aí pega o cano da moto e adapta. Faz uma... serra o cano, sei lá como é que eles fazem. Ô, meu irmão. Ô, meu amigo. Cara, ali para mim é assim um negócio absurdo. Agora tu imagina pro cidadão que fica o dia todo com aquele barulho no pé do ouvido, né? Boa parte desse barulho vai para trás. Ele acelera, anda, vai embora e o barulho vai ficando para trás. Mas ele ouve também. Rapaz, tem lá que aguente um negócio desse. Eu não sei se é porque eu adoro silêncio. Para mim, eu acho assim tão bacana, tão tranquilo, eu gosto muito de silêncio. Para estudar, para refletir, para descansar, para assistir, sabe? É muito bom, cara. Muito, muito bom. Olha aí a poluição sonora. Olha aí a poluição sonora. Rapaz, olha a cara desse criatura, rapaz. Botando os dedos nos ouvidos aqui. Se reclamando aí. Olha o outro aí zangado todo. Não tá o zangadinho, hein? Bibi! Né? Tá o zangadinho aí, ó. Fom. Olha o outro. Rapaz, aqui é o famoso paredão. Caixa de som e tal, o cara bota paredão. Rapaz, eu já vi, a gente vê cada coisa. Outro dia eu estava indo para casa, isso era um final de semana, era uma sexta-feira. Sei lá, ou era sábado, acho que era sexta-feira. Era final de tarde. E aí, eu passando, né, no caminho para casa, eu estou cansado de ver isso, né, porque eu me lembrei disso aqui agora. Rapaz, tinha 2 caras, só tinha eles 2. Numa via pública, eles encostaram o carro assim, e o cara tinha um reboque e um paredão daqueles, meio pesado. Tava lá os 2 cidadãos, estacionaram o carro, o cara acha o controle remoto do som, não sei o que era aquilo, acredito que sim. E ajustando o som na maior das alturas, sem ter quem aguentasse. Eu me incomodei, que só passei, imagine eles que estavam na frente do som. Meu pai amado. Rapaz, olha, pra vocês terem uma ideia, esse relógio que eu uso aqui, ele tem um detector de ruído. Detectorzinho de ruído, tem. E aí, sabe o que ele faz? Quando ele chega num nível, ele acusa. Ele diz assim, ó, ambiente ruidoso. Ele vibra, aí diz ambiente ruidoso. Aí ele emite uma mensagem dizendo que níveis acima de, parece que 90 decibéis, quando de maneira contínua, ele acaba causando danos, muitas vezes irreversíveis, na audição. Olha só. Professor, mas então é porque o senhor está em ambiente... Não. Ambiente de sala de aula. Escuta o que eu estou falando. Ambiente de sala de aula. Se eu ficar aqui perto dele falando aqui o tempo todo, e falando, porque como está muito próximo, então ele capta esse ruído por um determinado período. Se ele perceber que aquele ruído que eu estou falando aqui perto do relógio propositadamente,
que aquele ruído que eu estou colocando aqui, nesse momento, o relógio perceber que é um ruído acima de 90 decibéis, o ruído da minha voz perto do relógio, entenda bem. Então ele emite esse sinal, essa mensagem, ele vibra, emite uma mensagem, dizendo que o ambiente onde eu me encontro, difícil, provavelmente ele não vai fazer, porque ele só está ouvindo a minha voz. Mas se ele detecta outras vozes, se ele detecta barulho de pancada, de cadeira se arrastando, de som alto demais, de gente batendo em algum lugar, ele vai emitir. Eu estou cansado de ouvir isso aí. Ele emite uma imagenzinha de um ouvido, jogando uma certa... Tá aqui, ó, o aplicativo, já vem nele mesmo. É esse aqui, ó, amarelinho com a orelhinha preta. Aí ele vai captando por um determinado período. Olha, ó, ele está dizendo nesse momento que está alto. Aí ele diz assim, ó, a exposição prolongada a sons neste nível pode danificar a sua audição. Se eu quiser saber mais, basta eu clicar aqui em Saiba Mais. Cara, pra você ter uma ideia. Então, realmente é preocupante isso daí. Olha aí, poluição visual, né? Coisa terrível isso. Professor, mas isso é muito lindo. Olha, à noite, a quantidade de luzes, de iluminação, deve ser a coisa mais linda do mundo. Poluição visual, olha isso aí. Interessante, né? Aí tá errado esse título aqui, tá, gente? Aí foi porque eu copiei e não alterei. Copiei, colei e não alterei. Poluição sonora é crime, como eu tinha dito, menos ruído, mais saúde. É a lei número 3.508, de 25 de abril de 2006, que dispõe sobre sons urbanos, fixa níveis e horários. Hein? Nós não temos a lei do silêncio, é exatamente disso que a gente está falando. Tá? Será permitido sua emissão, define os procedimentos para o licenciamento ambiental, para a utilização de fonte sonora e dá também outras providências. Interessante, né? Não tinha isso antigamente, mas realmente o barulho incomoda muito, gente, pelo amor de Deus. Isso fora o fato de terem pessoas que têm problemas, né? E que precisam descansar, pessoas já de mais idade. Primeira questão na tela, vamos lá. Diz o seguinte, atualmente, em virtude do comprometimento da vida no planeta, cresceu o debate a nível internacional sobre as questões ambientais mundiais. Cada vez mais comum o estudo sobre os impactos ambientais para que haja conscientização da população e de governantes sobre a necessidade de se praticar que promova o desenvolvimento econômico sem comprometer o meio ambiente e a oferta de recursos naturais para o futuro. O termo que completa corretamente o texto acima é... Vou te dar 2 minutos e eu volto com o gabarito e o comentário. Coloca aí o gabarito no chat, por favor. Até já.
Miguel da Baixa Grande, Milton Brandão e Conceição do Canidé. Milton Brandão botou letra A, São Miguel da Baixa Grande e Conceição do Canidé colocaram letra E. Gabarito, na verdade, é letra A. Estudo de impacto ambiental. Ah, desculpa, peraí, calma, só um minuto. Na verdade, esse gabarito aqui está errado, gente. Na verdade, a resposta é desenvolvimento sustentável. É a letra E mesmo, tá? É a letra E mesmo. Pode corrigir o gabarito aí. Por quê, hein, professor? O desenvolvimento sustentável é que trata da possibilidade de utilizar os recursos naturais atuais sem comprometê-los para as gerações futuras. Questão de número 2, já está na tela, diz assim. Nas últimas décadas, houve um aumento da produção da sociedade com as questões ambientais. Preocupação, desculpa. No mundo atual, é cada vez mais recorrente a ocorrência de eventos climáticos extremos, assim como a diminuição da disponibilidade de recursos ambientais que são empregados nas diferentes atividades produtivas. São exemplos de fenômenos que têm gerado o aumento do debate sobre as questões relacionadas ao meio ambiente. Questões relacionadas ao meio ambiente. Essa daí é tranquila, mas eu vou te dar 2 minutinhos. E eu volto com o gabarito e o comentário. Até já. Beleza, galera? Tá aí? O pessoal de Conceição do Canidé, aliás, todos colocaram letra E, né? Inclusive a galerinha lá do chat do YouTube colocaram letra E, o Alberto, né? E também a Edinalva colocaram letra E. O gabarito aqui não poderia ser outro senão letra E. O aquecimento da temperatura terrestre e as mudanças climáticas, essas são as grandes preocupações, que foi o que eu iniciei na aula de hoje. São as grandes preocupações, sem dúvida nenhuma, tá? A neblina que atingiu Manaus, na madrugada desta sexta-feira, 27, esse texto não é da agora, esse texto é de 2012, inclusive, chamou a atenção dos manauenses. Os motoristas tiveram dificuldades com a visibilidade de semáforos e o aeroporto internacional de Guarulhos, Eduardo Gomes, de Guarulhos, ó, na zona oeste, foi fechado por 3 horas e meia. Segundo o chefe de meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia do Amazonas, Veríssimo Farias, o nevoeiro na madrugada, no início da manhã, é uma reação da inversão térmica.
O fenômeno é considerado normal e está relacionado com a mudança de temperatura repentina e encontro de massas de ar com pressões atmosféricas diferentes. O fenômeno é considerado, pessoal, natural quando ele é causado por condições naturais do clima. Mas ele pode ser causado por poluição também. Aí o fenômeno deixa de ser natural, né? E aí ele diz, o fenômeno citado pelo texto é considerado um processo natural e só se torna um problema ambiental no espaço das cidades quando se associa a quê? Acabei de responder, poluição do ar. Gabarito, letra A. Quando ele se relaciona com a poluição do ar, ele deixa de ser um fenômeno natural, passa a ser um fenômeno de ação antrópica, e aí, portanto, é realmente um problema. Questão de número 4. Existem diversos tipos diferentes de poluição, sendo todos prejudiciais ao meio ambiente. Algumas poluições, no entanto, são pouco lembradas, como é o caso da poluição desencadeada quando o volume de determinado som é superior àqueles considerados normais. Analise as alternativas abaixo e marque o nome desse tipo de poluição. Facílima. 2 minutinhos eu volto. Até já. Galera, tá aí. A Ednalva colocou letra E e a galerinha lá de São Miguel da Baixa Grande, Conceição do Canidé, colocou letra E também. E o Alberto colocou letra E. Gente, tá claro, né, gente? Tá claro. Facílima, volume, quando o volume de determinado som é superior ao volume de determinado som, poluição sonora. Quinta e última questão de hoje, poluição do ar e sonora podem elevar risco de hipertensão, diz pesquisa. Risco provocado por poluição do ar é semelhante ao excesso de peso. Poluição sonora pode afetar o sistema nervoso e hormonal. Segundo essa pesquisa, assinale V ou F. E marque a alternativa correta. 2 minutos e eu volto com o gabarito e o comentário. Facinho essa daí.
complicada. Muito bem, galera. Finalizando a nossa aula de hoje, gabarito da questão de número 5, letra A, VF, né? Deixa eu comentar os que estão falsos. A segunda aqui, ó, os resultados mostram que a exposição a longo prazo à poluição do ar, particulada, está associada a uma maior incidência de hipertensão autodeclarada. Não, autodeclarada não, gente. A hipertensão é fácil de diagnosticar. O penúltimo item, acredita-se que a poluição sonora afete o coração e os vasos sanguíneos ao causar inflamação. Não, aí também não. Aí também está com um pouquinho de... também está exagerando, né? Volta para mim, meu querido Rafael Dornelles. Forte abraço a todos, querido. Até sexta-feira. Valeu.